Bom bom dia para todo mundo. Hoje não podia deixar de vir aqui, né? Dia da nossa, pelo menos da minha amada Maria Madalena, paixão absoluta. Aliás, o casal aqui, né? Não pode deixar de estar aqui, né? Do meu lado. Amo de paixão, né? Eu falo que minha história com ela é longa, né? Custei muito a realmente enxergar, né? Eu falo que é a primeira vez que veio como uma mensagem para mim foi em 2004. Pensa bem, já tem 21 anos. Aí, ó, 21, quem sabe agora eu cheguei no ponto de fazer, né, o processo iniciático, né? 21 é a iniciação, né? Talvez agora eu esteja pronta, quem sabe, né, de fazer aí a passagem aí dentro desse processo todo, né? Porque eu falo que minha cabeça sempre foi muito mental, assim, né? Eu sempre fui muito questionadora, meu Santo Cristo, né? Até então consegui de fato olhar, né? Olhar mais profundamente para as coisas, né? E abrir de fato minha energia para essa coisa da consciência crística e de todo o entendimento, né? Que tanto ela quanto ele trouxeram para esse mundo, né? E como foi prejudicado, né, a questão aí da igreja, né, lá atrás, ter colocado ela como prostituta, cheia de demônios e etc, né? Aliás, isso vem sendo feito desde Eva, né, gente? A mulher sempre colocada aí como a parte obscura, negativa, a errada, né? Então a gente vai vendo aí quanto de lá para cá, né, em toda a história. E hoje entendemos, né, em questão de energia, que se a gente não assumir, não resgatar a nossa energia feminina, isso a humanidade, falando em termos de humanidade, não só mulheres, né, não só o gênero mulher, mas homens e mulheres e qualquer gênero. Todos nós temos as duas frequências internas, o masculina, a energia masculina e a energia feminina, né? E essas duas forças dentro de nós precisam estar em equilíbrio, de mãos dadas, né? Porque as duas são importantes. Quando uma força só está atuante, desequilibra. E a gente está vendo o planeta como está desequilibrado, né? Como tanta violência, tanta guerra, tanta, sabe assim, desprezo, falta de amor. É, eu sei que isso está rompendo e está rompendo exatamente por conta dessa força do feminino que está vindo à tona, né? É um momento que estamos despertando, né, para essa força em nós. E, em consequência, a gente reverbera, né? A gente traz isso para fora como uma força, não é aquela força que vem de fora e quer fazer com que a gente se equilibre, não. É um entendimento maior interno, uma abertura consciencial maior e que vibra a partir de dentro. E isso é poderoso.
É exatamente por isso que quem controla o sistema e que gosta de guerras, que gosta de divisões, que gosta, se alimenta disso, né? Do emocional desestabilizado da humanidade, eles não querem que a gente descubra. Esse é o código, a nossa soberania, a nossa força interna, é acessar a igualdade e a harmonia interna, fazer com que esses dois lados, que esses dois aqui, ó, representam, é isso que eles vieram mostrar, né? O que que Jesus falava, ou Yeshua, o que é que ele falava? Que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais. Ele estava mostrando a força do que ele era, como ser consciente que ele era, de quem ele era, quem ele era. Ele sabia. Madalena também tinha exatamente a mesma força, né? E é muito interessante isso, quando a gente olha, né? O que que isso representa, por isso essa força dela tão presente. É a necessidade que temos de descobrir isso e nos equilibrar internamente para exatamente trazer e reverberar e expandir e projetar essa informação dentro do campo do consciente coletivo. Para quê? Para cada vez mais esse campo de vibração consciente, soberano, ser impregnado e mais pessoas acordarem para isso. A gente sair do medo do sistema, a gente sair desse medo, desse controle, sair do medo da perda da liberdade, né? Eu lembro de uma vez que eu assisti é um documentário que eu acho que era o que significa liberdade, em busca da liberdade. Eu não lembro mais o título correto, que conta, são entrevistas e várias entrevistas, né, com várias pessoas, e uma das pessoas entrevistadas era um militar americano, ele era preto e ele foi acusado por uma branca. Aí a gente vê isso, as brigas, as divisões, né, sem sentido algum. Mas, enfim, na história, ele foi acusado de abusar dela, né, de violência, né, e tal. E ele foi condenado ao corredor da morte, né, nos Estados Unidos, isso. E ele ficou enlouquecido porque não tinha sido ele. Ele não tinha feito nada. Mas ele foi colocado numa solitária e ele vociferava de ódio. E, no fundo, ele foi mudando. Ele falou que tinha um buraco, que era um lugar onde fazia, né, as necessidades dele, e dali saíam formigas que picavam ele inteiro, e ele ficava com ódio mortal, e ele dentro dessa solitária por muito tempo, até que ele se rendeu. Ele entrou numa impotência tão grande que ele se rendeu. E a partir do momento que ele se rendeu, ele observou que as formigas que saíam daquele buraco pararam de picar ele e começaram a trazer folhinha, pedacinho de grão e colocar do lado dele como se ele fizesse parte daquele formigueiro. E ele foi mudando, né? Internamente ele foi se transformando e até que um dia um advogado novo reabriu o processo dele e descobriu que ele não era ele, o tal que realmente tinha feito, né, as atrocidades com aquela mulher. E ele então saiu da prisão
né? Foi colocado como inocente. Passaram-se 30 anos preso dentro de uma penitenciária, né, do corredor da morte. E perguntaram para ele o que que é que para ele significava liberdade. Ele falou que independente de onde estiver, se você anda, se você não anda, se você está aprisionado ou não, o senso de liberdade é interno. Quando você se liberta de tudo, você é livre, você é soberano. E foi exatamente no momento que ele realmente entendeu no processo, 30 anos, viu, gente? No processo dele, apareceu um novo advogado e ele foi, de fato, aí liberto fisicamente, porque internamente ele já estava liberto. Então a gente vai percebendo, né, que como o medo vibra e a gente ressona isso para o campo, e isso intensifica dentro do campo, várias pessoas vibrando medo, a gente intensifica isso dentro do campo e isso volta, a gente atrai, né? É, né? Ó, vai e volta. Quando começamos a entender o processo, o verdadeiro processo, a gente vai quebrando e cortando e saindo fora dessas garras aí, nós passamos a ir modificando a nossa informação interna. E a gente vai ressonando também, né? E já estamos 100%? Talvez não, mas à medida que você vai alterando, você vai percebendo as coisas que vão chegando, outras que vão sumindo da tua vida, né? E é um processo. Então eu acredito que a minha amada aqui, tanto um quanto o outro, né? E não estão aqui, a frequência deles não vieram para este plano à toa. Eles vieram acordar em nós uma informação que é em nós. Ela pode estar oculta com um véu, mas eles vieram para poder despertar isso nos nossos registros internos e a gente acessar quem a gente é de verdade. Acordar as nossas células, acordar a nossa frequência e fazer a nossa verdadeira conexão, que é a partir de dentro, não de fora. Eles estão aqui, não é para a gente idolatrá-los, apesar de eu amar de paixão, não é essa a função. Eles são irmãos, não são superiores, e eles vêm nos falar isso. Acorda, desperta para quem você é, né? Então, hoje, né, é o dia de comemoração de Maria Madalena, que foi colocada como santa, né, depois de anos colocada como uma pessoa, né, inverter, né, e colocar ela como santa. A igreja depois coloca ela como apóstola das apóstolas há muito pouco tempo, há muito pouco tempo. Ainda não tiveram coragem de colocá-la como companheira, alma gêmea, ou duas partes que representam as nossas duas partes de um único ser. É quando dois se faz um. Isso é um código, né? E a gente tem que entender isso. O que que eles representam? O que que ela está aqui como uma força poderosa fazendo aqui? Nos acordar. Para quem? Para o feminino. Para que a gente cure nosso masculino desequilibrado, violento, cheio de guerras. E colocar essas duas forças no seu lugar real, dentro do trono, acessando verdadeiramente a fonte.
eterna. Essa é a função, né? Essa é a função. Hoje, vou falar um pouquinho aqui, numericamente, né? Eu acho tudo. Assim, eu o tempo inteiro eu observo muito os sinais, o que acontece, o que chega como informação, às vezes uma coisa, né? Simples, mas eu observo. Então, hoje, dia 22, né? É o número, né? Considerado aí o número de Madalena, 22 de julho, né? Se eu somar 22 com 7 vai dar 29, que dá 11. 11 é um portal. Então, todo ano, a energia, o potencial energético desse dia é de portal, é de abrir as portas para o quê? Olha o 2 no final. O 11 no fundo, ele é um 2, um e um é 2, né? Então, é um portal para o feminino. Então, Madalena representa isso. Esse dia, né, específico representa aí um potencial energético para de portal, de abertura consciencial para o feminino, onde a gente tem que acessar a nossa sabedoria, escutar o chamado, escutar a nossa intuição, nos abrir verdadeiramente para isso. E o 9 está servindo aí de ponte, né? 29, né? O 9 amplia, ele potencializa, ele faz com que você olhe no espelho dele e retorne para você, quer dizer, acesse o teu potencial, a tua sabedoria, não deixe de ser quem você é. Isso o 9 faz. Além de falar, leva só o que é essencial. Não carrega tralha. Solta, solta, desapega, né? Finaliza o que não importa, encerra e vai. Esse é o potencial desse dia. Mas se eu somo esse 29 com 9 do ano, né? Esse ano é o 9, né? Vai dar 38, que dá 11. Existem várias formas de eu somar, se eu somar 2 mais 2 mais 7, né? Mais 9 vai dar 20, né? Que também dá um 2 no final. E se eu somar 2025 mais 22 mais 7 vai dar 2054, que dá 11 puro, né? De qualquer forma, o dia hoje está trazendo essa energia. Então, hoje, nesse ano 2025, é, a energia de Madalena está incitando você a olhar para você mesmo e acessar o seu feminino interno, acessar a sua sabedoria. Não é só mulher, não, viu, gente? Todos. Acessar a sabedoria interna, acessar essa força interna de sabedoria, de intuição, de conexão, porque é o feminino que conecta. É o feminino que faz isso em cada um de nós. Essa parte sutil é o feminino. O masculino, ele executa, ele é direto, ele age, mas ele precisa dessa energia do feminino. E hoje pede isso, né? Uma das somas dá 38 que dá 11, né? A expressão Jesus Cristo, você já deve estar cansado de ouvir isso, né? Eu sempre falo. Mas a expressão Jesus Cristo dá 38 que dá 11, né? Então, olha aí o casal, né? Aí dentro dessa frequência aí, né? Hoje, então, lembrar, será que não é para a gente lembrar o que que ele veio fazer aqui neste plano? O que que ele veio fazer?
Ele veio mostrar a soberania interna, saber quem ele é. Ele sabia exatamente quem ele era. Eu e o Pai somos. Ele sabia. Ele sabia que se a gente entendesse esse código, né, a gente se tornaria tão poderoso, tão potente quanto ele, quanto ela também, porque ela sabia também. Então, quem sabe a energia de hoje não está trazendo essa informação, né? Acorda, abre os seus portais, escuta, ouça. Se eu for pegar a soma direto, né, que dá 20, o 20 é um 2 também, né, no final, mas se a gente for olhar no tarô, o 20 é a carta do julgamento, é a última, penúltima, né, antes da última carta, né, é o último arcano, é o mundo. E a carta do julgamento traz um casal, né? Representando o masculino e o feminino, e mostra um ser saindo da tumba. Tem um anjo tocando uma trombeta, mostrando, né, o chamado. Tá ali, ó, tocando para acordar o ser crístico, para acordar e você ressurgir, ressurgir em vida. Isso representa a ressurreição. Você morrer para essa controle, para essa programação, para essa coisa comandada de fora para dentro. E você ressurgir internamente como um ser crístico, acessando a tua fonte interna, você e o Pai, se um só. É, quando eu falo que eu gosto das coincidências, eu atendi há pouco, eu estava atendendo numerologia de uma pessoa que está grávida. E ela me deu o nomezinho que ela quer para neném. Ah, vai ser uma menina, olha aí, uma menina, né? Vai nascer, ó, o feminino. Quando eu somei o nomezinho da menina, deu 38, que dá 11. Gente, eu falo assim, é perfeito, né? Vai nascer o feminino, que dá a soma exatamente da soma do dia de hoje, que no fundo é o 2, que é o feminino, que é a energia de Jesus Cristo aqui. É lindo, né, não? Eu acho assim tudo absolutamente perfeito, né? Como ainda está no início, né? Eu peguei, deixa eu até confirmar aqui se é isso mesmo. 7, 8, 7, 15, 20. Uhum. Aí eu peguei a palavra feto, né? E feto dá 24. A palavra Madalena dá 24. A palavra Yeshua dá 24. Então é muito perfeito, né? Ele, eu vou vendo assim, não sei se é eu que viajo demais na minha maionese, entendeu, gente? Minha cabeça assim vai fazendo assim múltiplas conexões, né? Que eu vou olhando ali. É, 24, né? No fundo é um 6 que fala do que? De amor, de harmonia, de paz, do belo, do senso de responsabilidade, de ética, de valores, né? A gente fala que o 24 é
aquele que voltou em busca do amor perdido. Olha, Yeshua representando 24, Madalena representando, quer dizer, eles voltaram em busca desse amor perdido. Olha, o feto representa isso. Eu acho assim, eu acho tudo absolutamente perfeito, né? Eu acho verdadeiramente tudo absolutamente perfeito. Eu sei que todas as energias a gente está vendo aí, a gente está vivenciando coisas muito pesadas, mas a gente tem que se lembrar sempre de uma coisa: antes do amanhecer é a hora mais escura da noite, ou do dia, né? Né? Antes do sol sair, né? Na aurora. Então, creio eu que estamos exatamente neste ponto, né? Estamos na noite, nas horas antecedentes aí desse nascer do sol, né? Somos todos filhos do sol, né? E tá aí na hora de nascer. Ainda tá escuro, mas é porque as coisas estão desmoronando. E a gente tem que continuar não vibrando no ódio, na raiva, no medo. Não, não. Volta para dentro. Olha para você. Acessa a sua força interna. Faça a alquimia acontecer com esse casamento sagrado interno. Esse é o casamento sagrado. O Eros Gamos e Eros Gamos, né? Que é o casamento sagrado. Esse casamento sagrado é interno. O externo é só uma representação daquilo que de fato tem que acontecer dentro de cada um de nós para que a gente acesse a nossa soberania. Então, fica aí a mensagem para esse dia maravilhoso. É um portal, né? Um portal no sentido não banalizado da coisa. Ah, é portal, é portal. Olha isso como uma informação que te pede para olhar para dentro, olhar para você mesmo, para você dar as mãos e fazer uma parceria verdadeira com você mesmo. Nada de ego, nada de. Não, é você entender quem você é e acessar, para que as portas internas se abram, para que a memória desperte, a verdadeira memória, para que acorde os códigos que estão aqui, para que você se lembre quem você é. Então, um dia magnífico para todos nós e estamos juntos aqui, né, nessa vibração interna aqui. E até a próxima. Beijo.